Boruto finalmente entrou no campo de batalha, o que significa que seu destino predestinado de morrer pelas mãos de Jura agora está sobre nós. Mas é claro, Boruto também é o protagonista, então naturalmente ele não morreria nesse ponto da história. A verdadeira pergunta é, por quê? Por que Boruto sobrevive a esse evento se ele está predestinado a morrer? Bom, acredito que isso remonta à profecia de Toneri, de que os deuses desceriam sobre a terra, o que também desencadearia a fúria de Boruto. Naquele ponto da história, pensávamos que ele estava se referindo aos Otsutsukis, mas e se não fosse esse o caso? E se os deuses que Toneri profetizou que desceriam sobre a terra fossem na verdade os próprios seres Shinjus? Para entender por que isso faz total sentido, primeiro preciso explicar por que ele definitivamente não estava se referindo aos Otsutsukis, o que na verdade é bem fácil. Isso nos leva de volta à premissa original da profecia, que é que os deuses desceriam sobre a terra. Toneri disse isso no episódio 15, depois de ver que o portão recém-aberto agora havia sido selado. Essa profecia foi referenciada novamente no episódio 53, quando Toneri conheceu Urashiki na lua. Ele disse: "Você finalmente chegou ao ser celestial." Isso significa que Toneri inicialmente pensou que Urashiki era a entidade de sua profecia, já que disse que ele finalmente havia chegado. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Urashiki então responde: "Por que tanta formalidade? Somos do mesmo clã." Toneri então responde dizendo que achava que o destino do clã Otsutsuki terminaria com ele. O que significa basicamente é que Toneri achava que era o último Otsutsuki restante. Então não faria sentido ele pensar que o clã inteiro desceria sobre a terra. Na verdade, depois que Urashiki respondeu dizendo que a família principal do clã não pensava assim, Toneri respondeu confuso, perguntando por que eles os abandonaram por mais de 1000 anos. Ou seja, ele não estava se referindo à família principal dos Otsutsukis. Ele nem acreditava que eles ainda existiam. É por isso que ele ficou confuso novamente quando Urashiki disse que fomos enviados, referindo-se a Momoshiki e Kinshiki. O que isso significa é que, mesmo que os Otsutsuki se autoproclamem deuses, eles não são os deuses que Toneri antecipou. Perceba que eu disse autoproclamados, o que poderia significar de certo modo que eles são semideuses dentro do contexto do universo de Naruto, mas eles não são os únicos seres nesse universo que foram chamados de deuses. Durante minha pesquisa para esse vídeo, que exigiu reler uma boa parte da Quarta Grande Guerra Ninja, notei que Kurama disse que os 10 Caudas foi o início do chakra e o deus criador de muitas nações. Agora, para esclarecer, isso não é Kurama ou outro biju fazendo uma afirmação sem base, ou uma afirmação só para sustentar sua espécie. Essa informação foi passada a ele por Hagoromo, como declarado no capítulo 594. Isso significa que Hagoromo sabia mais sobre os 10 Caudas do que pensávamos inicialmente, e que essas informações ainda não foram reveladas ao público. Aliás, ele também disse que os 10 Caudas era o progenitor que, segundo se diz, criou essa própria Terra, o que implica que os 10 Caudas é aquele que criou os próprios planetas. Agora, isso pode parecer um pouco contraditório, já que, como foi explicado, os Otsutsuki sempre utilizam uns 10 Caudas ao atacar um planeta, pois os 10 Caudas é aquilo que se torna a árvore divina. O 10 Caudas na verdade é uma muda que eles primeiro plantam no solo e que depois cresce e se torna a árvore divina, consumindo o planeta e gerando o fruto de chakra. Na verdade, foi até dito que você não pode simplesmente enterrar os 10 Caudas no solo e regá-lo com água para que ele se torne uma árvore divina. Existe uma condição especial que precisa ser cumprida. É necessário alimentar os 10 Caudas com um Otsutsuki vivo. É por isso que os Otsutsukis viajam em duplas, porque um deles precisa ser sacrificado aos 10 Caudas, enquanto o outro colhe o fruto gerado. Então, como pode ser que os 10 Caudas seja o deus que criou o planeta, mas ao mesmo tempo você precisa plantar uma muda dos 10 Caudas para absorver a vida do planeta? Bom, embora eu tenha dito isso de forma que pareça não fazer sentido, na verdade faz todo sentido. Não sei se vocês já leram os quadrinhos da Marvel, mas eu mencionei isso no meu vídeo sobre Toneri, e é relevante aqui também, então vou mencionar de novo.
existem seres no universo Marvel chamados Celestiais, que operam de maneira semelhante aos 10 Caudas. Eles são responsáveis pela criação dos planetas que eles mesmos mais tarde consomem. Isso é feito ao plantar embriões no núcleo de um planeta, que então absorvem a energia do planeta e de seus habitantes, até crescerem o suficiente para destruí-los. Esses Celestiais também são responsáveis por dar habilidades a indivíduos superpoderosos, ao alterar levemente sua estrutura genética. Isso espelha o que Hagoromo fez ao transferir o chakra que Kaguya havia extraído dos 10 Caudas para os humanos, o que lhe deu a habilidade de usar jutsus. Claro, isso não é uma cópia exata, mas dá para ver a referência clara. Na Marvel há também a chamada Árvore do Mundo, responsável pela criação dos 9 reinos, uma referência direta à Árvore Divina de Naruto, que é apenas outra forma dos 10 Caudas. E os 9 reinos criados pela Árvore do Mundo claramente espelham as 9 bestas com caudas criadas a partir da Árvore Divina. Portanto, pode ser o caso de existir uma Árvore Divina principal no universo de Naruto que seja responsável pela criação do próprio universo, junto com os planetas que o habitam. Isso explicaria por que a Muda dos 10 Caudas possui a habilidade de absorver a força vital de um planeta, já que foi ela quem o originou em primeiro lugar. Novamente, não será uma cópia literal da mitologia nórdica ou do universo Marvel, mas pode ser que os 10 Caudas original estivesse no planeta desde o começo, sendo responsável pela sua criação. Isso significaria que cada planeta teria naturalmente uns 10 Caudas embutido. Por outro lado, há uma declaração de que um Otsutsuki criou o mundo atual, provavelmente usando a onipotência, o que poderia parecer uma contradição, mas também pode ser o caso de que os Otsutsukis criaram os 10 Caudas e usaram para criar o planeta, ou criaram o planeta já contendo uns 10 Caudas em seu interior. Dessa forma, ele poderia acumular chakra ao longo do tempo, semelhante aos Celestiais. Isso também explicaria por que o servo de Kaguya disse que a Árvore Divina estava lá há milênios, o que indica que ela foi plantada há muito tempo, ou talvez sempre tenha estado ali. Assim como os Celestiais criam os planetas e um novo universo, depois usam suas sementes para absorver a energia gerada pelos humanos, isso pode ser o mesmo objetivo dos 10 Caudas. O papel dos Otsutsukis nisso tudo também é muito fascinante, já que pode ser o caso de que eles desempenham um papel semelhante aos dos Deviantes nos quadrinhos da Marvel. Esses seres, segundo foi dito, foram criados como uma espécie de iguaria para ser consumida pelos Celestiais, o que seria semelhante à forma como os Otsutsuki são consumidos pelos 10 Caudas. No entanto, mais tarde foi revelado ou retconizado que os Deviantes, junto com os Eternos, foram criados pelos Celestiais para proteger a semente celestial enquanto ela absorve a energia do planeta. Isso também é bem semelhante ao que Kaguya disse, que era sua função proteger a Árvore Divina. Aliás, isso tudo pode ser apenas uma grande coincidência, ou talvez eu esteja realmente descobrindo alguma coisa aqui. A evolução que a Muda dos 10 Caudas sofreu está sendo retratada como um fenômeno novo nesse universo, e Boruto só sabe sobre isso por causa da presença de Kashinkoji. Mas a verdade é que não sabemos quase nada sobre os 10 Caudas e sua verdadeira origem. Não adianta fazer afirmações definitivas sobre qual é o verdadeiro processo evolutivo, especialmente porque, como apontei em um dos meus vídeos sobre a ressurreição de Kaguya por Boruto, nunca houve registro de uma biju correndo solta pelo planeta, pelo menos até Kaguya se fundir com os 10 Caudas. O próprio sábio dos 6 caminhos inicialmente acreditava que o motivo do ataque dos 10 Caudas era por ele ter sido roubado de seu fruto de chakra, o mesmo fruto que Kaguya havia consumido. Porém, Zetsu Negro mais tarde revelou que os 10 Caudas não era apenas a Árvore Divina, ele era a própria Kaguya também, ou seja, não era a Árvore Divina tentando recuperar seu fruto, mas sim a vontade de Kaguya tentando retomar o chakra que havia sido espalhado entre seus 2 filhos. Isso ajuda a explicar por que, ao invés de absorver gradualmente o chakra do planeta e dos seres vivos, o 10 Caudas se tornou agressivo e mais visível. Ele estava sendo influenciado pela vontade de Kaguya, que havia se fundido com ele. Na verdade, os 10 Caudas falou com Madara durante a guerra, o que significa que até o 10 Caudas original mostrava sinais de consciência. Portanto, o que Koji fez levando à criação dos Shinjus não é exatamente algo inédito. Porém, mais uma vez são necessárias mais informações. Outro ponto interessante é a menção do Jogan no episódio 15, que mencionei anteriormente. Toneri disse que o tempo do Jogan ainda não havia chegado, e isso foi antes de ele mencionar que os deuses desceriam sobre a Terra.
Isso simplesmente significa que a chegada dos deuses está ligada ao ressurgimento do Jogan, ou a sua primeira aparição para aqueles que ainda negam o canon do mangá, mesmo ele tendo sido mostrado no capítulo 1. Muita gente perdeu isso, mas em uma das capas da V-Jump, vemos Boruto sentado sobre uma rocha circular azulada, que se parece muito com a superfície da lua. E como sabemos, a partir de Naruto The Last, que é confirmado como canon da franquia, Toneri decidiu permanecer na lua, então pode-se entender que Toneri pode ter um papel importante na atual história de Boruto. E isso faria sentido, já que tudo se conecta de volta à narrativa de os deuses descerão sobre a terra e também ao ressurgimento do Jogan. Então, mesmo que alguém insista em negar que o Jogan é canônico, apesar de ele aparecer no anime, ele também é mencionado nas novels que apresentam Toneri, o mesmo Toneri que é canon na continuidade principal. Como mencionei anteriormente, o Jogan foi literalmente mostrado no capítulo 1, não é o Byakugan. Eles apenas mudaram o design para o anime, que veio depois do mangá. Ainda é o mesmo olho prateado mencionado nas novels. Além disso, o editor-chefe da Shonen Jump disse que o mangá e o anime são dois blocos distintos que escolhem caminhos diferentes, mas que se cruzam no mesmo ponto final. Foi assim que o Boruto despertou esse doujutsu. O Jogan aparece em ambas as continuidades. A diferença é que ele simplesmente despertou muito mais cedo na continuidade do anime. Então, o ponto final, Toneri ajudando o Boruto a despertar o Jogan, permanece o mesmo, mas o caminho até esse ponto apenas se manifesta de formas diferentes nas duas versões, na minha opinião. Então, de certo modo, eu acho que Boruto vai despertar o Jogan, e isso permitirá que ele desafie seu destino predestinado de morrer nas mãos de Jura. Eles podem simplesmente dizer que Kashinkoji não conseguiu ver o Jogan em suas múltiplas previsões do futuro porque o Jogan está isento desse tipo de poder. Eles vão precisar fazer algo porque se Boruto simplesmente sobreviver sem nenhuma explicação, tipo o Momoshiki tomando conta ou o Kawaki aparecendo, tudo vai parecer muito anticlimático, já que Kashinkoji deveria ter sido capaz de prever isso, o que certamente teria influenciado suas decisões. Então, para que Boruto desafie esse destino que já foi sugerido tantas vezes em Two Blue Vortex, tem que haver um motivo extraordinário para que isso seja impactante. E eu acho que a melhor forma de fazer isso seria usando o Jogan, já que ele também foi sugerido no passado e a gente ainda não sabe do que ele é capaz. Bom, vamos ver, né? Dito isso, me diga o que você acha aí nos comentários. Você acha que existe uma maneira melhor de resolver isso? Ou acredita que o Jogan é a melhor solução para essa situação? Comenta aí. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!